Bom dia, irmãos. Que privilégio nesta manhã de domingo nós estarmos juntos aqui como família Klitsky na Casa da Orla para nós celebrarmos o nosso Deus. Veja que hoje nós estamos aqui no quarto da Casa da Orla e nós hoje estamos felizes por poder viver este momento, que é um momento muito especial e há um ensino muito importante aqui no quarto da igreja, no quarto da Casa da Orla. E eu queria convidar uma família, a família Kruller, que vai estar nesse momento expressando uma mensagem musical muito importante. Vai, Jackson, puxa a Mariana, puxa a Kenny e expressem ao Senhor o melhor da vida de vocês. Ei, pastor, bom dia, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui em família, né? Bom dia, meus amados, queridos irmãos e amigos. Um abraço em todos. Há uma palavra escondida, assim quase esquecida, me fez despertar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. 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 Obrigada, pastor. Um abração. Nós temos aqui na Palavra de Deus, Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 5, Jesus ensinando a orar. E o texto diz: e quando orardes, não sejais como os hipócritas. O que é um hipócrita, Esther? Geralmente o hipócrita é aquele que não vive o que diz, se considera um falso, né? Uma pessoa que você não pode acreditar nele. Então, uma pessoa que fala, mas não vive o que fala. Exatamente. É uma pessoa hipócrita. Hipócrita. Ok. Então, quando orardes, não devemos ser como os hipócritas. O versículo diz: pois gostam de orar em pé nas sinagogas. O que é uma sinagoga, Esther? Na época de Jesus era a casa de oração, né? Onde eles se encontravam para estudar a palavra. Então as sinagogas continuam existindo hoje, né? Em todo lugar onde tem judeus, e continua sendo lugar para debate, para poder constituir mais conhecimento sobre o Antigo Testamento. Então esses hipócritas, eles gostavam de orar em pé nas sinagogas e também nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. O que você entende por essa expressão, que estes homens hipócritas gostavam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos? Mostrar que cumpriam a lei, né? Viviam ao pé da letra, a lei, e ao mesmo tempo mostrar que eram mais santos que outros, que mostravam que eram irrepreensíveis no cumprimento da lei de Moisés.
Então a gente consegue ver a diferença entre a espiritualidade e a religiosidade. Eles eram pessoas religiosas, mas não faziam valer a coerência espiritual diante de Deus. Exatamente. O versículo continua dizendo: em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Quando a gente olha para essa expressão, que eles já receberam a recompensa, o que a gente consegue entender que eles receberam? Eles queriam chamar a atenção, Isso. eles queriam ser vistos. E o texto diz que eles já receberam o que eles queriam. Eram reconhecidos diante das pessoas daquela época como pessoas que realmente cumpriam a lei, né? Eram respeitados pelas pessoas, as pessoas até os reverenciavam, temiam muitas vezes esses religiosos por viverem realmente, fielmente, tudo que eles pregavam. Então, eles não davam valor ao que pregavam ou falavam. Não, viviam mas da aparência. Eles tinham só aparência. Viviam da aparência. Sofia, o que é oração para você? É falar com Deus. Falar com Deus. Você fala sempre com Deus? Eu falo antes das refeições e quando eu vou dormir. Ok. E o que você mais fala assim com Deus quando você está conversando com Ele? Eu peço bênção para as pessoas. Então, você intercede por elas? Sim. Por exemplo, uma missionária no campo missionário que está precisando de uma ajuda, você lembra do nome dessa missionária e pede a Deus para poder abençoar aquela missionária? Na verdade, eu oro por todos os missionários. Ah, que legal. E nesses dias, por exemplo, nós temos orado muito pela irmã Ruth, né, a esposa do pastor Elson, a mãe dela, a irmã Irene. Nós também temos orado pelo irmão Geraldo Figueira. Nós temos orado pelo Léo Caça, né, que teve uma picadinha de um inseto, infeccionou bastante. Nós também estamos orando pela nossa missionária Roseni, que estava dodói, o irmão Alessandro, o esposo dela, ela ficou internada essa semana passada, né? A gente também tem o pastor Valdeci, que é o nosso missionário lá em Ponto Belo, que também pegou Covid, ficou muito difícil a situação dele. E nós temos, além destes, muitos outros irmãos e irmãs aqui na igreja que precisam de oração. Mas eu me lembro, por exemplo, que a tia Maria Helena, ela ficou muito tempo hospitalizada e tudo. Você orou por ela? Orei. E você ficou feliz porque ela saiu do hospital, está melhor? Fiquei. E você lembrou de agradecer a Deus pelos pedidos que você fez a Deus para que ela pudesse ficar melhor? Essa é uma questão que normalmente a gente não para sempre para refletir. Porque a gente normalmente intercede, mas às vezes a gente se esquece de agradecer. E Jesus até conta isso, em que 10 pessoas estavam diante de um momento difícil, leprosos, precisando de uma resposta, eles clamaram, foram abençoados, mas apenas um voltou para agradecer o processo da cura. Então não quis fazer nenhuma pegadinha com você não, mas isso é muito comum acontecer. Davi e você, quais são, até Esté, as formas de nós orarmos? Quais são os tipos de orações que nós podemos fazer para com Deus? Podemos orar para, como a Sofia falou, para agradecer, para pedir, que normalmente a gente fala que é uma oração de petição. Gratidão, né? Petição. O que mais? A gente faz orações também para pedir a Deus. Não pedir, para agradecer, conhecer o erro das Você confessa, pede perdão ao Senhor. Sim. Ok. Podemos também orar para adorar a Deus, reconhecer quem Ele é, não é? A sua misericórdia, a sua compaixão, e diante de tudo que Ele tem feito por nós, a sua paciência por nós, a sua fidelidade por cada um de nós. Ou seja, é um momento também para adorarmos a Deus, a oração de adoração. Muito bem. A Bíblia continua dizendo, no versículo 6, Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que o vê em secreto, te recompensará. Quando nós olhamos aqui, nós estamos no quarto. O que o quarto representa para nós na família? Um lugar que a gente se sente bem, né? Você
fica à vontade no quarto, cada um usa a cama ou o quarto da melhor forma. A gente não precisa estar tão bem vestido igual o Davi assim, né, para poder estar dentro do quarto. A gente normalmente fica com roupas mais tranquilas, às vezes o pijama, né, para a gente poder estar nesse espaço. A gente leva todas as pessoas para o quarto quando chegam na nossa casa? Não, né? O quarto é quem? O quarto é da família, o quarto é daquela pessoa. Esse quarto aqui é nosso. Apesar de ser o quarto meu e de Esther da Casa da Orla, vocês são os nossos filhos e podem usufruir desse espaço também. Então, o quarto é um lugar mais íntimo, de aconchego, de refúgio. É um lugar em que nós somos mais do que nós somos. Onde a gente tira a maquiagem e mostra o rosto como é, onde nós às vezes temos um chulezinho no pé e as pessoas mais próximas percebem isso. Às vezes é um lugar que a gente está ali, né, e a gente pode falar as coisas que a gente gostaria de falar sem medo, sem restrição. A gente abre o coração, a gente ouve quando a pessoa está apaixonada, quando não está, quando tem alguém de mira no olhar dessa pessoa. É um lugar também que a gente, às vezes, confessa os nossos erros cometidos na escola, de desabafo, né, Sofia? Da gente falar como as coisas estão pesadas, difíceis. É um momento que a gente pode rir, é um momento também que a gente pode chorar. É um momento que a gente pode unir as mãos, orarmos juntos, clamarmos ao Senhor, porque esse lugar mostra quem de fato nós somos. A gente se sente bem, à vontade nesse lugar. Então o quarto é um lugar que a gente sempre vai se sentir à vontade. E a Bíblia que fala que nós podemos fazer desse quarto um lugar também de oração, um lugar de clamor a Deus, um lugar de gratidão, um lugar que, conforme a Bíblia, a gente entra, fecha a porta do quarto para ficar à vontade, onde ninguém vai atrapalhar, onde a gente pode ter um tempo à vontade diante de Deus para dizer todas as coisas que a gente tem vivido, sentido. A gente pode interceder pelas pessoas que nós queremos e a gente pode passar um tempo ali sem interrupção. Então, Jesus fala que se a gente entra no quarto e fecha a porta e tem esse tempo com Ele, nós podemos então ter nesse tempo, da mesma forma que a gente aqui, a oportunidade de revelar o que está no nosso coração, no nosso pensamento, o que está acontecendo à nossa volta, às vezes o medo que a gente tem. E falar em medo, vocês têm algum medo na vida? Eu tenho. Medo de quê? Às vezes tenho medo de escuro, mano. Ah, o medo escuro eu sabia que você ia dizer. O medo escuro é muito comum. Outro medo que você tenha? Ou Davi? O Davi acho que não tem medo não, ele é muito forte, valentão. Sei lá, vai que eu encontro uma cobra no meio do mato. Uma cobra onde? No meio do mato. Eu também acho que teria medo disso. Você sabe que uma vez eu fui para a África e eu usava uma lanterna na frente e uma atrás, e eu ficava olhando para frente e para trás para ver se não tinha cobra, porque eu passava um trajeto longo e eu tinha muito medo de cobra no meio do mato também. E lá só tinha mato, não tinha estrada direito. Mas são medos comuns. E a gente pode colocar esses medos para Deus nos ajudar a vencê-los. Assim como você tem esses medos, tem gente que tem medo de conversar com outras, porque são muito tímidas. Tem pessoas que têm medo de começar um relacionamento, tem medo, às vezes, de se casar ou de ter filhos, tem medo de começar um trabalho novo, ou de estudar, ou de fazer uma prova, a prova do Enem, por exemplo, que é muito temida. Há pessoas que têm medo de falar para outras que gostam. Então, existem muitos medos e as pessoas podem compartilhar esses medos com Deus à vontade, porque Deus não vai reprimir e Deus não vai sempre nos ajudar a vencer esses medos. E aí o texto fala que se a gente aproveitar o nosso quarto e criar essa intimidade que nós temos entre nós também com Deus, o Senhor também vai ver o que está secreto, o que está só aqui guardado a nós, e Ele também vai estabelecer uma recompensa para nós. Mas essa recompensa é a mesma daquela pessoa que estava orando lá de forma hipócrita? Não, porque aquela pessoa só queria ser vista pelos homens. E a Bíblia diz que isso já estava acontecendo. Mas para nós aqui,
Qual é a recompensa que nós temos quando nós aproveitamos o nosso quarto para conversar com Deus? Os nossos pedidos, as nossas orações, elas são respondidas. Porque nós aqui não queremos aparecer para ninguém. No quarto da nossa casa, nós queremos apenas que Deus nos veja, que Ele ouça os nossos pedidos. Você já teve resposta de oração, Davi? Você pediu algo a Deus e Deus respondeu a sua vida? E você, Sofia? Já tive. Então, conta para mim, de repente, uma coisa que você pediu a Deus e Deus respondeu para você. Já por volta de 2019, eu era bem zoado pela minha altura. Você era baixinho, mais baixo? Eu era baixo, bem baixo, assim. E eu me via como um anão perto do pessoal da minha escola, que era do 9º ano. Tô no primeiro agora, Aí nisso era do 9º ano. Não, 8º, desculpa. 8º ano. E o pessoal lá tinha gente de 1,70m, 1,75m. E eu tinha por volta de 1,60m, 1,61m, 62. E me via muito baixo. Até um dia que, por volta de 2020, que eu botei fé em 3 noites, botei toda a minha fé em 3 noites. Orei, não sei, foi uma oração muito longa, pedindo pro Senhor para Ele poder me dar altura, para eu não poder ser zoado na escola. Na verdade, eu não era zoado, eu me sentia zoado porque eu era diferente de todo mundo, porque eu era pequeno, no 8º, no 9º ano eu era pequeno, e eu me sentia diferente por isso. Então orei e clamei ao Senhor para Ele poder me dar altura, e Ele me deu uma altura muito boa e hoje eu estou muito feliz com a minha altura. Muito bem, a Bíblia diz que lá em Mateus, né, sequência aqui, capítulo 6, diz o seguinte: se você estiver ansioso, por mais que esteja, você não pode acrescentar 25 centímetros à sua altura. E você estava ansioso, mas você tirou a sua ansiedade, confiou em Deus, pediu ao Senhor e Deus estabeleceu essa altura. Então, Deus respondeu a sua vida, dando centímetros ao seu comprimento e tratando essas coisas que antes geravam inferioridade diante dos seus colegas. Muito bem. E você, Sofia, teve algo que você pediu a Deus e você alcançou como resposta? Asma, eu orei para poder não ter, porque quando atacava, eu tinha que ir para o hospital, tinha que fazer a nebulização. Aí, o meu pai, ele conseguiu um tratamento e eu segui ele direitinho e eu consegui sair da asma, graças a Deus. Então Deus usou um tratamento alternativo para abençoar a sua vida, porque além do tratamento você estava pedindo a Deus para que você ficasse curado da bronquite asmática. Sim. E ficou. Sim. Amém. Que bênção. E você, Esther, tem de forma bem objetiva assim a lembrança de um pedido entre tantos que você teve de resposta, que você viu a presença de Deus respondendo a sua vida? Sim, o que mais me incomodou em 2014 é que após a descoberta do diagnóstico de uma hepatite autoimune, eu teria que tomar para o resto da vida uma medicação imunossupressora e também corticoide. E é uma medicação que ajudava, mas trazia outras dificuldades, principalmente no meu físico, né? E aquilo me abateu bastante. E foi uma das coisas que eu pedi muito a Deus, que Ele me desse condições de vencer a possibilidade de não usar essa medicação. Com o tempo, o tratamento foi sendo positivo e a médica, 2, 3 anos depois do que eu comecei o tratamento, disse assim: Esther, nós vamos tentar o desmame do corticoide. Se você reagir bem, nós iremos tirar essa medicação do seu tratamento e você vai ficar apenas com imunossupressor. E eu orei muito, porque eu me incomodava bastante, era algo que afetava o meu físico e aquilo me incomodava. E Deus foi muito fiel nas grandes e pequenas coisas. Eu estava preocupada com o meu físico, mas Deus estava preocupado com outras coisas, eu sei disso. E Ele me deu a vitória. Hoje eu uso apenas o imunossupressor e não tenho necessidade mais do corticoide.
E louvo a Deus por essa vitória, de não precisar usar o corticoide. Amém. E aí a palavra de Deus diz no versículo 7, Mateus capítulo 6, verso 7. E quando orares, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Vocês sabem a diferença entre reza e oração? Eu vou explicar. Reza é um processo repetitivo. Alguém, em algum momento, estabeleceu um padrão e esse padrão se torna repetitivo. A oração ela é diferente porque ela é voluntária. Ela estabelece de forma espontânea diante do seu movimento para com Deus, diante da sua conversa com Deus. E a reza não, ela sempre tem o mesmo conteúdo, a mesma palavra e a mesma intenção. E a oração, como nós já vimos vários fatores, nós encontramos uma forma livre e espontânea de conversar com Deus. Então, reza é uma repetição, oração é algo espontâneo, uma conversa espontânea que a gente tem com Deus. Então, a gente não pode ficar sempre fazendo de uma oração uma reza. Por exemplo, como você acorda de manhã cedo? Você diz assim, Senhor, muito obrigado pela noite, consegui dormir bem, abençoe esse dia em nome de Jesus, amém. Isso é praticamente uma reza. Na hora do almoço, Senhor, muito obrigado por essa comida, abençoe a nossa vida em nome de Jesus, amém. Isso praticamente é uma reza. De noite, Senhor, muito obrigado por esse dia, fiz todas as coisas e tal, abençoe durante essa noite em nome de Jesus, amém. Não é assim que a gente deve fazer. A gente tem que falar com Deus de forma espontânea. Poxa, Senhor, muito obrigado. No sábado passado eu vivi tantas experiências boas. Sábado agora que a gente possa viver mais, seja campeão da Taça Rio, não é? Então, dentro dessa realidade, a gente pode colher frutos sinceros daquilo que desejamos. Mas nem tudo que nós pedimos a Deus, nós conseguimos como resposta, porque às vezes nós pedimos para nós mesmos, para aquilo que é nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, mas todas as vezes que nós pedimos com fé, crendo no Senhor e aberto ao processo dessa oração, entendendo que não deve ser só para nós do nosso jeito, mas principalmente segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, as coisas sempre acontecerão conosco. Então, a gente precisa sempre orar com essa espontaneidade e cheios de fé. Nesse momento, nós vamos ter a família Dias, que vai estar apresentando uma mensagem musical e que retrata um pouco desse valor, da resposta da oração e do fundamento da oração sobre as nossas vidas. Salmo 62, versículo 7. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é meu forte rochedo e o meu refúgio.
Irmãos, que bênção é essa família, né? E esse hino é um hino que nos acompanha historicamente. E nós louvamos a Deus pela vida dessa família e pela ministração. Nós queremos concluir aqui, e eu quero convidar você também, mesmo que você não esteja no seu quarto, nós estamos aqui no quarto da Casa da Orla e nós vamos fazer aqui um tempo nosso de oração. É mais ou menos o que fazemos na nossa casa. Sempre que podemos, sempre que estamos lá juntos, oramos em volta no quarto e pedindo ao Senhor para que possa ouvir a nossa oração e responder à nossa vida. Nós vamos nos ajoelhar aqui junto à cama no nosso quarto. E eu gostaria de convidar você também aí na sua casa, junto com a sua família, para vocês darem as mãos e vocês se ajoelharem orando ao Senhor. Vamos fazer isso juntos. Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor pela nossa família, assim por cada família que nesta manhã está participando também deste momento que envolve a Igreja da Orla, a Casa da Orla, o quarto desta Casa da Orla. Um quarto de oração, um quarto de ação, um quarto em que há intimidade entre a família, um quarto que há intimidade com o Deus dessa família. Senhor, há muitas pessoas que precisam de respostas de oração e nós aqui clamamos ao Senhor pelas nossas próprias respostas e clamamos também ao Senhor pelas respostas que estes irmãos e essas famílias necessitam. Continue a agir, Pai, sobre as nossas vidas, ministrando às nossas vidas, fazendo com que a nossa e as nossas famílias possam continuar mais unidas, mais atentas, mais alcançáveis nos propósitos do Senhor. Nós clamamos ao Senhor para que haja sempre a forma de nutrir esta comunhão, este amor entre as nossas vidas como família, para que possamos mostrar e revelar que o Senhor mora no meio desta família, com esta família, e que assim as nossas famílias, nutridas e acompanhadas diretamente pelo Senhor, se tornem sempre famílias abençoadoras, famílias prósperas, famílias felizes, famílias cheias da unção do Senhor. Nós clamamos neste domingo e de forma muito especial por todas as famílias da nossa igreja e da nossa comunidade. Continue agindo sobre cada uma, mostrando, ó Deus, a grandeza do Senhor como nosso Deus. Nós consagramos a nossa família, nós agradecemos pelo que o Senhor tem feito pela nossa família e nós, ó Deus, clamamos para que em nome de Jesus, essa família continue sempre unida e mantida pela ação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, continue fazendo com que esta família seja uma família de bênção nas Tuas mãos, assim como também todas as demais famílias, que ela continue a crescer, se multiplicar e que alcance, ó Deus, de forma abundante esta referência graciosa e cheia de compaixão do Senhor. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei como você está aí, mas nós aqui estamos bem, vivendo deste tempo do nosso quarto, um tempo de conforto, um tempo de certeza, um tempo de comunhão e um tempo que nós podemos dizer de respostas claras de um Deus que cremos, o Deus que nos responde, um Deus que provê tudo para nós. Você crê assim no seu Deus? Faça do seu quarto um quarto de escuta, um quarto de oração, um quarto em que as pessoas sejam o que elas são, um quarto em que você e a sua família possa ser o que vocês são diante de Deus. Neste domingo, a gente fecha por aqui. No próximo domingo, nós estaremos juntos no congresso da família da Orla e eu espero contar com você na sexta-feira às 8 horas, no domingo às 10h15, 18 horas e no sábado às 19 horas. Então, na ordem, sexta-feira, dia 28, às 20 horas. No domingo, nós temos 10h15 e 18 horas. E no sábado, 19 horas. Tudo bem? Conto com você. Deus te abençoe. E o nosso tchau aqui para vocês aí.